Olá, turminha, tudo bem? Voltamos com mais uma atividade do Ler e Escrever, volume 2 de 5º ano, dando continuidade à sequência didática. Hoje nós iremos realizar a atividade 2B, na página 207 e 208. Hoje iremos reler a reportagem que trabalhamos na aula anterior. A reportagem se encontra em seu livro do Lápis de Língua Portuguesa. Então, depois de relembrar todo o texto, nós iremos responder essas perguntas aqui do Ler e Escrever. Pergunta 1. O texto lido é uma reportagem? Por quê? Pergunta 2. Qual é o assunto? Pergunta 3. Este texto foi publicado em um jornal, uma revista, página da internet ou livro? Pergunta 4. Qual o objetivo do texto? Divertir, informar, narrar ou descrever? Pergunta 5. Qual o nome do caderno onde o texto foi publicado? Pergunta 6. Quando este texto foi publicado? Onde encontramos essa informação? Pergunta 7. O texto apresenta um subtítulo? Pergunta 8. Qual o lead ou parágrafo guia da reportagem? Pergunta 9. Existem no texto especialistas entrevistados? Em caso afirmativo, quais são? Pergunta 10. Qual sinal gráfico é utilizado para demarcar que a fala do entrevistado está sendo descrita? E a última pergunta, pergunta 11. O texto trata de um assunto recorrente na sociedade ou é um problema momentâneo? Como se justifica a sua resposta? Agora, vamos para a leitura da reportagem. Essa reportagem se encontra nas páginas 148, 149 e 150 do Lápis de Língua Portuguesa. Aqui, leitura reportagem. A vida na aldeia, a rotina dos indígenas pelo olhar da cidade grande. Então esse aqui é o título da reportagem, ou a manchete, né? E aqui é o subtítulo da reportagem. Um dia na vida dos índios de uma aldeia no Mato Grosso. Quem escreveu foi a Maria Clara Vieira e olha só a data de publicação. Os grilos são solitários enquanto todos dormem na aldeia Darcy Betânia, em Mato Grosso. Ainda há estrelas no céu. O silêncio é quebrado a cada manhã pelos galos que cantam antes de o sol acordar. Quando os primeiros raios iluminam a vida, as crianças saem das casas de pau a pique, onde moram com os pais, irmãos, primos e tios. São crianças calmas e silenciosas. Falam pouco, correm pouco. Ficam sentadas na frente de casa, naquele estado sonolento de quem acordou cedo demais. É cedo demais. Todas já estão despertas antes das 6 horas da manhã. Conforme o sol avança, elas começam a se agitar. Sobem árvores e brincam com animais domesticados que rodeiam as casas. Cães, gatos, galinhas, papagaio, filhotes de ema e até porco do mato. Brinquedos, mesmo, só um ursinho velho e uma bola. Não existe sinal de celular, internet, nem smartphones. Há TV em uma ou outra casa, mas a audiência é escassa. Até relógio é item que não se vê facilmente. O tempo na aldeia é outro. O café da manhã não é uma refeição formal, como estamos habituados. Quando aparecer a fome, come. O quê? O que for possível, o que deu para plantar, coletar ou caçar. Não há fartura, nem variedade. Logo cedo, uma menina come arroz e feijão com as mãos. Um menino chupa um coquinho do mato. Outro se alimenta de um pedaço de tapioca. As mães começam a sair de casa para lavar panelas e roupas do dia anterior. Saem carregadas, as cestas transbordando de trabalho. Algumas lavam no rio. Outras já se acostumaram a usar as torneiras coletivas, instaladas recentemente na aldeia, e que oferecem água limpa de um poço. São nelas que bebês e crianças de até 2 anos se banham. As mais velhas vão em grupos para o rio, ainda bem cedo, onde se lavam, nadam, brincam de saltar na água e riem sem pressa. Aqui nós temos aqui uma fotografia de crianças no rio logo pela manhã. E aqui, antes de servir para o banho, o rio também é usado para lavar roupas em muitas aldeias. O dia passa vagaroso, banheiro não existe, tem que ir no mato.
o sol esturrica a terra e pesa sobre os ombros. No almoço, fogões a lenha improvisados cozinham o alimento. De novo arroz e feijão. Na casa vizinha, de novo coquinho, dessa vez ensopado. Carne não é sempre que tem. Quando tem, vem da pesca ou caça. Porco do mato, anta, veado. E é assar até esturricar. Tudo sem sal e sem tempero. Depois do almoço, o sol é cruel. O calor é tanto que nos fins de semana todos se recolhem na sombra de suas casas. De segunda a sexta, as crianças vão para a escola às 13 horas, onde ficam até às 17 horas, sem merenda. Na verdade, a escola é uma única sala de aula. Construção simples de madeira, chão de terra batida, uma lousa antiga e algumas carteiras quebradas. A professora, que é indígena e vive na aldeia, é uma para cerca de 15 alunos de 6 a 13 anos. Ela divide a turma em 3 grupos de acordo com a idade e eles se sentam no chão em círculos. Então, ensina conteúdos de diferentes graus de complexidade a todos. Eles aprendem matemática, português, história, geografia e a língua nativa, do tronco linguístico Macro-G. Enquanto a tarde cai, as mulheres preparam farinha de mandioca em grandes tachos. É a matéria-prima da tapioca, que será servida no dia seguinte. Os homens caçam e cultivam a roça. Quando não vão para a cidade fazer trabalhos temporários, como de empacotador em mercado. No que o céu se tinge de azul profundo, é possível ver as estrelas. Iluminação elétrica é escassa, apenas uma lâmpada por casa. O jantar é o mesmo do almoço, ou o que sobrou dele. Às 20 horas, todos estão cansados. É o momento de dormir. As famílias se recolhem em suas casas e dormem em redes ou colchões sobre o chão de terra. No silêncio da noite, bebês não choram. E aqui nós temos mais uma imagem. Aqui a mulher prepara uma farinha de mandioca, que é a base da dieta indígena. Agora eu vou apresentar para vocês alguns slides com as perguntas que estão no livro de vocês do Ler e Escrever. Nesses slides estão as perguntas já com as respostas para auxiliar vocês nos estudos sobre reportagem. Então, se vocês preferirem, deem uma pausa no vídeo para poder copiar as respostas. Então, vamos lá. Pergunta 1. O texto lido é uma reportagem? Por quê? Então, eu coloquei assim. Sim, é uma reportagem, pois o texto apresenta características de reportagem, como linguagem clara, direta e formal, tem função informativa, dentre outras tantas características que nós já estudamos nas aulas anteriores sobre reportagem. Pergunta 2. Qual é o assunto? Então o assunto está bem lá no nosso título, né? A vida na aldeia Darcy Betânia. Pergunta 3. Este texto foi publicado em um jornal, uma revista, página da internet ou livro? Se vocês repararem no final da nossa reportagem, né, que eu acabei de ler para vocês, nós vemos lá um link e a data que ele foi acessado. Então, esse texto ele foi publicado em uma página da internet. Pergunta 4. Qual o objetivo do texto? Divertir, informar, narrar ou descrever? Então, o texto que eu li para vocês, ele tem como objetivo informar e também descrever ali toda a rotina daquela aldeia. Pergunta 5. Qual o nome do caderno onde o texto foi publicado? Então, ele foi publicado na internet, como eu já falei para vocês. Então, sendo assim, ele não tem nome de caderno. Pergunta 6. Quando este texto foi publicado? Onde encontramos essa informação? Então, foi o que eu falei para vocês anteriormente. Ele foi publicado em 5 de janeiro de 2016. Então, nós encontramos essa informação aí logo abaixo do subtítulo. Pergunta 7. O texto apresenta um subtítulo? Sim, ele apresenta um subtítulo. Aí eu coloquei Um Dia na Vida dos Índios de uma Aldeia no Mato Grosso. Pergunta 8. Qual é o lead ou parágrafo guia da reportagem? No primeiro parágrafo é apresentada uma introdução com o despertar da aldeia e o início da rotina do dia. E a pergunta 9.
Existem no texto especialistas entrevistados? Em caso afirmativo, quais são? Então, no texto que eu li para vocês, não existe nenhum especialista entrevistado. Agora nós vamos para as duas últimas perguntas do Ler e Escrever. Pergunta 10. Que sinal gráfico é utilizado para demarcar que a fala do entrevistado está sendo descrita? Então aqui nós só vamos relembrar as informações daquele estudo de pontuação que nós já fizemos. Então, como resposta, coloquei aspas, pois com esse sinal podemos indicar uma transcrição de uma fala. Isso só para a gente relembrar um pouquinho aí. Agora nós vamos para a pergunta 11, que é a última pergunta. O texto trata de um assunto recorrente na sociedade ou é um problema momentâneo? Como se justifica a sua resposta? Então, o texto ele trata de um assunto recorrente, pois o texto comprova a rotina dos indígenas. Então, eu li para vocês uma reportagem que mostra a rotina dos indígenas desde o momento que eles acordam até o final do dia. Então, aí nós respondemos as 11 perguntas da atividade 2B. Obrigado por assistirem a mais uma aula. Então, até a próxima atividade.